Ai, pois é. Olá, meus amigos. Olá, minhas amigas. Então, eu estou aqui hoje, agora, fazendo um vídeo que me é bastante pesado. Então, eu venho aqui prestar minhas homenagens e dar meu adeus a uma pessoa, a um ser humano que foi, para mim, um ídolo do esporte que eu mais gosto, futebol. Maradona. Eu acordava, quando eu era garoto, todo dia, bem de manhã, para assistir jogos do Campeonato Italiano. Isso em 86, 87, 88, 89. É, é, só para ver o Maradona jogar, né? Ele jogava pelo Napoli na época. Para ver as jogadas magníficas, porque ele era genial. Ele todo jogo ele fazia jogadas extraordinárias, jogadas inusitadas. Eram dribles, eram passes, eram lançamentos, eram toques de calcanhar, eram gols espetaculares, eram cobranças de faltas fenomenais, eram, digamos, arrancadas fenomenais, ele sofria muita falta, até nisso ele era genial porque era muito comum, e você vê, se você vê os vídeos do Maradona, é, ele era caçado em campo e os jogadores naquela época realmente vinham para machucar ele, para tentar tirar ele da partida. E ele teve muito poucas lesões, né, durante a sua carreira. É, teve duas fraturas só no tornozelo e pelo tanto que ele era caçado, quando você olha os vídeos, né, e a forma como às vezes os adversários chegavam nele, ele teve poucas lesões. Ele conseguia, tinha uma resistência muito grande e não fugia, ele não era um caicai, ele não era um cara que. Ele às vezes levava falta, levantava, continuava a jogada e tal. Ele era fantástico. Mas principalmente pelo personagem do Dieguito. Diego, o Pelé, sem dúvida nenhuma, eu já assisti, eu não assisti o Pelé jogando ao vivo, mas eu vi o Pelé Eterno, o filme, eu vi vários vídeos do Pelé e vejo que o Pelé realmente, tecnicamente, era mais completo, digamos assim, como jogador de futebol, foi mais completo, ganhou mais títulos, fez mais gols. E também tinha jogadas geniais também, inusitadas, era um gênio, um grande gênio. E aí eu acredito que, como jogador, o Pelé tenha sido, dentro das quatro linhas, o melhor jogador e o Maradona o segundo melhor. Porque ninguém chegou perto de nenhum dos dois em termos de fazer em partidas coisas que eles fizeram em campo. A gente sabe que nós tivemos grandes jogadores como Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho, Zidane, o próprio Messi, Riquelme, Cristiano Ronaldo, enfim, Romário, mas eles que fizeram grandes jogadas, existem vários vídeos sobre os jogadores, mas nada comparado a Maradona, nada comparado a Pelé. O que esses caras faziam, porque você pega, às vezes precisa vários e vários centenas de jogos para reunir em 15, 20 minutos de skills e tudo mais, né, desses jogadores. Maradona, se não, era só você assistir um jogo dele. E você ia ver pelo menos aí 10 a 15 grandes jogadas, coisas loucas que ele fazia em uma partida, assim como o Pelé, né? Então e era em todas as partidas. Você podia, eu sei porque eu levantava todo domingo de manhã para assistir os jogos. Então era certeza absoluta que você ia ver grandes jogadas, né? Às vezes o time até não ganhava, o Napoli até não ganhava, mas que o Maradona fazia grandes jogadas durante a partida, fazia. Assim como pela seleção da Argentina. E, enfim, então ele era assim, eles foram inigualáveis. Porém, eu digo que como personagem do futebol e personagem de um país, o Maradona fora do campo, apesar de ser uma vida às vezes considerada por muitos uma vida errada, porque ele usou drogas, porque ele
teve problemas no final da vida agora com bebidas, né? E alguns comportamentos, né, digamos, não considerados dentro dos parâmetros do politicamente correto, mas ele era muito intenso. É justamente isso que fazia dele ser um ser humano, assim, aproximar entre aspas, o Deus, né, o ídolo do ser humano comum. Maradona era aquele tipo de cara que você é inimaginável você chegar perto de um Cristiano Ronaldo, ou de um Messi, ou de um Neymar, a não ser que tenha sido feito, por exemplo, a gente vê o Cristiano Ronaldo entregando lá uma coisa para uma criança, alguma coisa e tal, mas tudo é previamente montado, previamente, né, feito. Não, vai ter um evento, vai acontecer isso, isso e aquilo, e aí o Cristiano Ronaldo, às vezes, ele dá uma... O Maradona não, o Maradona era intenso, ele se misturava, ele ia no jogo do Boca Juniors e ele estava junto com a torcida do Boca Juniors, né? Torcendo, sem camisa, vibrando, tomando cerveja, né? Bebendo uísque, como na Copa do Mundo de 2018, ele era um ser humano, era isso que fazia dele diferente. O Pelé era um cara do sistema, o Pelé era um cara também que ele fazia o que os manipuladores de marketing da carreira dele diziam para ele fazer. Ele foi um cara que nunca se opôs ao governo brasileiro na época de nenhum governo brasileiro. Ele sempre foi o cara do sistema. Ele nunca se opôs à FIFA ou João Avelange. Maradona não, Maradona era intenso. Maradona era um ser humano extracampo, um camarada que representava a revolta, a rebeldia, a luta pelos menos favorecidos, pelos mais fracos. E o jogo do Maradona com a Inglaterra, porque hoje em dia você fala nisso daí, às vezes para as gerações mais novas aí, da idade do meu filho, por exemplo, aí, dos meus filhos e tal, eles talvez não tenham a dimensão disso, mas, cara, naquele jogo contra a Inglaterra, na Copa do Mundo de 86, o que o Maradona fez é uma coisa assim, a Argentina, todo mundo sabe que as Malvinas foram tomadas pelos ingleses da Argentina antes, bem antes. A Argentina tentou retomar, e aí teve a Guerra das Malvinas. A Argentina perdeu, foram milhares de soldados argentinos mortos, mães argentinas que ficaram sem filhos, e a humilhação de um país todo numa derrota para os ingleses. Naquele jogo, em 86, entre a Argentina e a Inglaterra, que inclusive a Inglaterra quase que não quis jogar, representou, digamos assim, para o povo argentino, você tem que ter a dimensão daquilo. Quando o Maradona faz o gol com a mão, os conservadores, os moralistas, mas eu quero ver o gol com a mão, não sei o quê. Cara, aquilo lá é o seguinte, a Inglaterra tomou as Malvinas numa jogada ilegal, do ponto de vista do poder mundial. Maradona fez um gol com a mão na Inglaterra, entendeu como? Também, uma jogada ilegal, ele derrotou os ingleses. E o segundo gol, que é o maior gol, que é o gol do século XX nas Copas do Mundo, melhor gol, o maior gol de todos, superou inclusive os gols do Pelé. O segundo gol foi como se o Maradona, a cada drible, a cada inglês que ele passava, ele estivesse destruindo um navio argentino, derrubando um navio inglês, derrubando um avião inglês, vingando um soldado argentino falecido, recuperando o orgulho e a honra de uma nação inteira naquela partida. Talvez as gerações atuais, né, que isso aconteceu mais de 30 anos atrás, elas não têm a dimensão disto. E o que isto representa? E por que então o Maradona é tão idolatrado na Argentina? Ele foi o herói nacional. Ele como se ele tivesse vestido uma roupa de super-herói, um Superman, e tivesse vingado a nação, né? Tivesse salvado a pátria, recuperado a honra, a dignidade da pátria argentina naquele jogo contra os ingleses, na Copa de 86. Então, isso é de uma dimensão que foge ao esporte, ao futebol, foge ele entra numa dimensão esotérica, entende? E Maradona era isto. O Maradona ele era um personagem. Como personagem, o Pelé foi o melhor jogador do mundo de todos os tempos, até agora. Maradona foi o maior personagem do futebol no mundo de todos os tempos. Ninguém é comparado ao Maradona. Cruyff teve uma rebeldia, não quis vir na Copa de 78 por uma questão contra a FIFA.
teve um determinado valor, mas nada comparado com Maradona. Maradona bateu de frente com a FIFA, bateu de frente com o sistema, entendeu? Maradona era o cara que digamos, ele representava as lutas dos povos oprimidos. Ele era muito maior do que ser apenas um jogador de futebol. Ele tinha um posicionamento político muito claro. Você pode discordar do posicionamento político do Maradona, você pode não gostar, porque ele era amigo do Fidel Castro, etc. Ele era, digamos assim, flertava, digamos, com os regimes socialistas. Você pode discordar disso. Eu não sou socialista. Mas não tem como você não amar o Maradona, digamos assim. Porque é justamente isso, ele era um ser humano, com todos os seus erros. Ele era esse ser errante, ele se aproximava do restante, ele era aquele tipo de um Deus que se aproximava das pessoas, como se fosse aquele Deus grego assim, que se aproximava das pessoas, dos seres humanos, né? Porque ele errava como seres humanos, ele tinha suas paixões, ele tinha seus vícios, ele tinha seus erros, ele não se portava como um ser no Olimpo, como um ser diferenciado. E ele era diferenciado. Ele era um cara que fazia dentro de campo o que a maioria, com exceção do Pelé, nunca conseguiu fazer, né? E só que além do Pelé, fora de campo, o Maradona foi muito mais representativo, né? O Pelé sempre foi o politicamente correto, o Maradona não. Ele sempre foi o cara contestador, questionador, entendeu? Ele foi um cara que teve personalidade própria, né? Ele nunca foi manipulado pelo sistema, ele nunca foi conduzido pelo sistema. Ele sempre foi um cara liberto em suas manifestações, preso ao vício, mais liberto como ser humano, e faz dele um personagem único, inigualável, tá certo? Inigualável. Então aqui nesse vídeo, na minha despedida aqui desse ídolo do futebol, do que eu admirei tanto, a sua categoria, a sua genialidade, eu rendo as minhas homenagens, desejo que Diego Maradona encontre no céu aquela justiça que ele sempre buscou aqui na Terra, né? E que ele seja feliz, né? E que os argentinos chorem, né? O seu ídolo, né? E que se preserve sempre essa magia, digamos, do futebol quando se lembra em Diego Armando Maradona. Vai em paz, Diego Maradona. Você representa muito para o futebol e para a humanidade. Você foi um personagem ímpar. O meu adeus.